Estação Primeira de Mangueira, Carnaval 2012. Título do enredo: Vou festejar, sou cacique, sou mangueira. Acima de tudo, esse enredo da Estação Primeira é uma grande oportunidade, uma feliz oportunidade, para que a gente possa retratar o carnaval antigo. O carnaval de rua, o carnaval popular, a magia que se dava nas ruas do Rio de Janeiro desde sempre, desde a época em que o Rio era colônia de Portugal. A gente pode fazer uma passagem pelo Entrudo, pelo Zé Pereira. Podemos também fazer uma menção aí aos ranchos, aos cordões, e, por que não, às grandes sociedades, os cursos, enfim, toda manifestação popular que acontecia no Rio de Janeiro, nas ruas. A rua era o palco principal, onde o povo do Rio extravasava a sua alegria, cantava as suas dores, enfim. E acima de tudo, demonstrava essa alegria que é tão peculiar ao povo carioca. Essa viagem, o retrato das festas nas ruas do Rio de Janeiro, até chegar ao que nós chamamos do bloco de brasilidade, que é a última fase dessas festas, que são os blocos pela rua da cidade, é o que a Mangueira pretende apresentar no Carnaval 2012, fazendo aí uma grande homenagem ao Cacique de Ramos. Vou festejar, sou cacique e sou mangueira. Tudo começou na África, num tempo em que eu era ainda moço e minha tribo estava à mercê do perigo, e os sacerdotes cuidavam de expulsar com reza forte as vibrações de má sorte que rondavam nossa morada. Lembro-me de que os mensageiros da morte vieram de longe, do outro lado das águas talvez, não tinham sequer no corpo o bronze da nossa pele, não tinham os lábios carnudos, eram estranhos em tudo. E até mesmo esses detalhes que constroem a nossa face, neles eram diferentes. Juro que inocente, pensei até em disfarce. Naturalmente, a gente observa aqui que nós estamos no continente africano e a chegada do branco, que faz do negro africano escravo e o arrasta para o chamado mundo novo. Continuando a sinopse. Conduzido pela dor, fui levado prisioneiro ao traiçoeiro negreiro, o reino da apatia. Lá, sujeito às doenças e à fome que habitavam aquele porão sombrio, caí no mais denso e frio estado de melancolia. E era como um açoite a escuridão da noite toda vez que ela chegava. E eu sofria pesadelos, acordava assustado. Ainda na inocência, confundia a luz da vidência com as trevas dos maus presságios. Ao desembarcar, os pés feridos, descalços, vi quando o sal do oceano espalhou-se sobre o chão molhado, desenhando uma linda concha do mar. E ouvi a voz de Iemanjá me falar: este mundo é o teu novo lar. Prepara-te, o teu futuro te reserva as coisas lindas. Surpresas te virão ainda. Já em terra firme, nos primeiros anos depois que saí da minha terra, suportei a mão pesada da escravidão e as feridas da solidão. Certa vez, escondido pelo breu da noite, resolvi caminhar na mata. Eu já andara bastante, com a respiração ofegante, parei para descansar um instante. E o sono foi me apagando, a cabeça meio tonta. Eu já nem me dava conta do perigo de dormir longe da senzala, do povo da minha tribo, sem a proteção de um abrigo. E ali sonhei meu destino. No sonho, um guerreiro caçador, o cacique dos índios, passeava naquelas terras e me viu sentado sob uma tamarineira que ele havia plantado no seu tempo de menino. Sentou-se ali do meu lado, desenhou com seu arco no chão uma pequena flecha e, com amabilidade, perguntou a minha idade, quis saber em que cidade eu havia nascido. E eu, sentindo-me à vontade, lhe falei dos deuses iorubais, da minha terra natal, do cordão umbilical, do rio da minha aldeia. E ele, com calma, falou-me do poder das folhas e das raízes, que transformam em cicatrizes ferimentos e mordeduras de aranhas e de serpentes. Dos banhos quentes de algumas ervas e sementes que curam até os doentes de alma. Ou seja, nesse pedaço do enredo, a gente faz uma junção do que o negro africano trouxe e o que ele encontrou aqui nas terras do Novo Mundo, nas terras do Brasil propriamente dita. As crenças que ele trouxe da África
se juntando com as crenças que existiam aqui já nas matas do chamado Mundo Novo. Continuando. Ao voltar para a senzala, era como se meu coração tivesse fala. O Rio de Janeiro era o meu novo terreiro, e nas batucadas, nas festas, na alegria das ruas, nas brincadeiras do povão, encontrei meu destino e enganei a solidão. E quando o intrudo chegava, uma maravilha de ruídos invadia as ruas, um barulho encantador que contrastava com a sujeira reinante. Divertidas batalhas com limão de cera, água e farinha branca atirada entre os participantes aconteciam a todo instante. Zé Pereira, bumbos, rostos e bumbuns de negros, azucrinando nas praças e no passeio público, zombando, se divertindo, enquanto a viola chorava e espinoteava, espantando a tristeza. E tudo era instrumento: flauta, violões, pandeiros, latas, gaitas, frigideiras de ferro, caixotes e trombetas, instrumentos sem nome, inventados subitamente no delírio da improvisação, do ímpeto musical, na força do sentimento. Já que batucar na cozinha Sinhá não deixava, o nosso canto ecoava nas senzalas e invadia as ruas. Aliás, na Rua do Ouvidor, na Rua Direita ou no Largo de São Francisco, tudo era canto, e os sons sacudiam e movimentavam as vestimentas de cores vivas, ardentes, dançando e tateando os corpos que exalavam o doce perfume da alegria. A Rua do Ouvidor, Rua da Direita e Largo de São Francisco, aqui mencionada na sinopse, é porque era onde tudo acontecia no Rio de Janeiro, o grande coração da folia, do carnaval no Rio de Janeiro dessa época. A elite fazia biquinho e implicava, chamava a nossa festa de selvagem e brutal e que o verdadeiro carnaval estava nos salões da nobreza de Paris e Veneza. Discriminada e com as autoridades policiais no encalço, a turma dos descalços e descamisados tratou de arrumar um jeitinho para continuar festejando. Com um olho no padre e outro na missa, lutamos dançando, dançamos rezando e rezamos cantando. As festas, celebrações e procissões dos brancos agora serviam como máscaras e disfarces. Por trás delas festejávamos nossas entidades sagradas e batucávamos até o sol raiar. Era uma maneira que o negro encontrou, né, já que estava sendo perseguido pelas autoridades, as manifestações africanas eram discriminadas, realmente proibidas. Então, a maneira que o africano encontrou foi misturar ou se disfarçar atrás das celebrações religiosas da elite branca e, dessa maneira, continuou festejando e celebrando as entidades sagradas. Organizados em cordões carnavalescos, cantadores e dançarinos, palhaços, a morte, os diabos, os reis, as rainhas, as baianas, os morcegos e os índios também entraram na dança e colocaram a polícia para dançar. No noturno da Praça 11, ali mesmo na nossa pequena África, os desfiles do pastoril e dos maracatus em louvor à Seata de Oxum, a tia-mãe baiana dos festejos, se tornaram a sensação. E os luxuosos ranchos cantadores, dominados pelos negros e castanhos, rompiam a massa colorida em grande animação. Para matar a sede dos cantadores e dos berradores, os refrescos de coco, os gelados de abacaxi e limão. Para a fome, bolos de fubá, pé de moleque, alcaçar, tapioca, manauê e feijoada no caldeirão. Essa região da Praça 11 ficou conhecida como a Pequena África exatamente pela quantidade dos negros que ali foram morar, principalmente depois que a cidade foi modernizada e eles foram afastados do centro pelo prefeito Pereira Passos. E os negros, então, se concentraram na região da Praça 11 e ali ficou conhecida, então, como a Pequena África. Mascarada, a elite branca se esbaldava no luxo dos salões, nos desfiles dos cursos e das grandes sociedades. O povo preto e pobre, barrado no baile burguês, continuou dono das ruas e vielas como legítimos senhores da folia. Era exatamente isso. A gente pode afirmar que eram dois carnavais. O carnaval dos pretos e dos pobres, que acontecia nas ruas e realmente era marcado por uma descontração, pelas batucadas, enfim, por o cheiro do povo, a marca popular estava nesses festejos. E, do outro lado,
A elite que achava esses festejos brutais e selvagens, naturalmente por conta dessa influência africana latente, a elite preferia copiar o modelo de carnaval que acontecia na Europa, e aí os grandes bailes de máscaras, eu diria que são a grande referência, ao lado dos cursos, né, aqueles desfiles em carro aberto que aconteciam pela cidade, e as grandes sociedades também, o nome já diz tudo, né? Grandes sociedades, normalmente, naturalmente, excluía o africano e o pobre dos festejos, porque assim a elite acreditava que estava fazendo o verdadeiro carnaval.